amigos? Estamos aqui no canal Israel do Caminho, em bate-papo, mais um bate-papo, uma entrevista. Hoje nós temos um convidado muito especial. Eu aqui de Beersheba, Mihael Malachi, também conhecido como Miguel Malak, aqui de Beersheba, no sul de Israel. Estou com a Simone Malak, lá em São Paulo. E hoje o nosso convidado é de Vila Velha, no Espírito Santo. Espírito Santo, em hebraico, é Ruach HaKadosh. E ele está no Espírito Santo, no Ruach HaKadosh ele está. Simone, presente nosso convidado, por favor. Shalom, shalom, queridos. Com muita alegria aqui de São Paulo. Mais um programa, mais um bate-papo, mais uma entrevista descontraída com o nosso querido Carlos Jajewski, que ele é advogado, ele é escritor, é um policial aposentado, ele tem um projeto maravilhoso na área de segurança pública. Carlos, queremos ouvir, queremos saber o que você está fazendo. Eu já ouvi que você tem um livro que já está no forno, falando essa ponte Brasil-Israel, e nós queremos te ouvir. Conta para gente. Ok. Bom, Simone, Miguel, é um prazer estar aqui na Israel no Caminho. A Raquel havia me falado do programa de vocês e eu me inteirei, achei muito interessante, na verdade, muito importante, né? Para que possa, sobretudo, ser divulgado o nome do Senhor e também as apresentações de muitas coisas que nós, judeus, conhecemos de Israel, que o povo conhece de ouvir falar de longe. E, às vezes, a gente tem mais de perto, a gente pode trazer mais informações. Mas, então, eu, como você bem disse, eu iniciei minha carreira aqui como policial, aposentei e me dediquei um pouco na área da segurança pública escrita, de projetos, e no tempo ainda do governo do presidente Fernando Henrique, um dos secretários do aeroporto confidenciou que o Brasil não tinha um projeto, vamos dizer assim, definido de segurança pública. Eu me dediquei, e depois de 3 anos já no governo do presidente Lula, eu fiz um projeto, logicamente, como eu não tinha acesso ao poder público nesse sentido, político, né? Um deputado aqui do Espírito Santo apresentou, que se tornou a PEC 84/2003. Esse foi um projeto que criou, vamos dizer assim, uma Guarda Nacional Brasileira e que ela se tornou a Força de Segurança Nacional hoje. E no decorrer desses anos, eu vi que o governo passado ele não se interessava muito, então eu parei. Foi um primeiro projeto, eu parei, tinha os 2 outros que eram projetos de prisional e um outro que iria dar continuidade à segurança pública nacional. E, então eu parei, vi que o governo tinha interesse, eu parei e vi que seria melhor aguardar a oportunidade. Como agora ela está chegando agora justamente, possivelmente essa semana. E nesse intervalo eu advogado, mas também comecei a escrever. E vi que talvez poderia chamar a atenção do povo, alguma coisa que houvesse uma comoção nacional, através, vamos dizer assim, de alguns apontamentos. E eu escrevi um livro que foi A Era Glacial no Brasil. Esse livro ele trouxe algumas mensagens subliminares, no sentido de despertar o povo, né? Que lesse, principalmente na área política. Aí, depois, eu queria ver como é que saía, como é que seria a minha escrita na área de romance. Eu escrevi também mais um romance, que foi 3 Homens e uma Mulher na Guerra, um livro que vendeu bem, até porque eu fiz ele bem resumido, um livro, acho que de 125 folhas por aí, condensei bem, e teve uma aceitação boa. E aí chegamos agora, esse tempo agora, em Israel, vi que alguns seriados que tinha lá era muito bom, tinha uma aceitação boa aqui no Brasil, e eu resolvi escrever esse livro que está saindo agora, deve ser lançado agora em
esse mês ainda, A Rota do Terrorismo. Ele vai ser lançado aqui no Brasil em português, em inglês, lá em Israel, em inglês e em hebraico. Eu entendo assim, que é um livro que é uma ficção, mas ele apresenta coisas, vamos dizer assim, que tem grande respaldo na realidade, né? E apresenta uma coisa no sentido da contribuição de Israel para com o mundo, no sentido de que muitas coisas que acontecem, a maioria das pessoas não sabem, mas, pela misericórdia de Deus, tem a mão de um judeu. Eu trago também essas mensagens no sentido de mostrar que, apesar de sermos um país tão pequenininho, e a metade do estado do Espírito Santo, né, em dimensão, sem muitos recursos naturais, mas Deus privilegiou as mentes ali com grande contribuição para o mundo, né? E, por fim, eu fiz dei continuidade ao projeto de segurança. Deve estar aqui conosco agora, essa semana, aqui, um senador e um deputado federal que vão ouvir. Eu espero que haja ressonância no meio, talvez, político. Não vou dizer político, porque ele conseguiu, esse projeto conseguiu sair fora de todos esses embaraços políticos, dar uma autonomia ao executivo. Então, foi assim, um avanço muito grande no sentido de permitir que o governo saia dos embaraços maiores que são os políticos. Certamente que vai haver, mas de uma forma não velada, né? E a gente tem a expectativa de que isso possa contribuir também para a segurança pública. Basicamente isso aí, a nossa vida, a minha experiência como advogado, ela foi boa. Foi boa porque a minha advocacia hoje ela está praticamente parada, porque eu já estou com 68 anos, vou completar agora o dia 19, 68 anos. Aí resolvi dar uma parada, porque eu tenho mais de 600 ações ainda que eu estou tocando. Então, se eu continuar fazendo, eu vou morrer trabalhando. Eu quero descansar um pouco. E vou me dedicar mais a escrever algumas coisas e trabalhar para o Senhor, que é o mais importante. Que legal, que legal, Carlos. É interessante, parece que há um movimento nosso, né, de judeus, que tem feito pontes com Israel, né? Então, parece que nós estamos sentindo, né, uma necessidade dessa ponte o tempo todo, do ir e vir de Israel, né? Algo nos impulsiona, e o teu livro parece que ele é bem um reflexo disso, né? Você traz lá de Israel alguma coisa para o Brasil, né, para a América Latina, junta isso, e eu vejo que isso tem sido algo muito, muito forte mesmo, né? Várias pessoas, não é uma coisa só sua, né? Uma coisa minha, por exemplo, com o programa A Voz de Israel, né? Junto com a Araheli, nós somos ponte de informação. E isso você também está fazendo com o lançamento desse livro, né? Trazendo coisas de Israel, o que nós estamos entrelaçados de verdade. Eu creio que em tudo há um objetivo do eterno Deus em mostrar que o povo que ele escolheu não é um povo que está esquecido no mundo. Nós não podemos deixar o nosso povo esquecido. Costumo dizer que Deus deixou Israel tem uma importância muito grande para o mundo, no sentido tanto físico, porque as contribuições de Israel para o mundo são incontáveis, né? Na parte de desenvolvimento tecnológico em geral. Nós temos aqui no Brasil, por exemplo, algumas coisas que estão vindo aqui na área da agricultura, que são fabulosas, vindo de Israel. Mas também não podemos deixar de dizer ao mundo que o objetivo de Israel é dizer que Deus deixou um povo aqui dentro, com endereço na terra. E o mundo tem que entender que foi
Foi Deus que escolheu aquele pedaço de terra para um povo habitar. Ele tinha um propósito, um desígnio ali para aquele povo. E isso nos leva sempre a dizer ao mundo que é um povo que Deus escolheu, que quer participar da vida do homem, quer participar. E mesmo quando não participa de uma área espiritual, através da religião, participa de outras maneiras, trazendo recursos humanos na parte da medicina, da parte do desenvolvimento tecnológico. Deus nos privilegiou nisso e eu não posso ficar calado. E esse livro tem o objetivo de dizer que num país onde nós temos mais de 50 mil mortos por ano, as catástrofes que ocorrem aqui no Brasil, na área da segurança pública, a gente fica até triste. Eu, por exemplo, tem muito tempo que eu não assisto mais televisão, porque você acaba saindo oprimido dali de tanta tristeza que se comenta. Então, eu prefiro os canais privados agora que você assiste aquilo que você quer, se informa naquilo. Eu falei assim, é um momento de informar algumas pessoas que existe condições de fazer o bem. Deus deixou. Deus facultou ao homem viver, não morrer. Essa escolha, nós temos que dizer ao mundo, Deus abriu uma porta que todos podem viver. E viver bem. Então, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, isso aqui muitos sabem, mas não conhecem. E eu quero dizer que com essa parte tecnológica, essas informações, até mesmo através de ficções, é que não é uma coisa real que acontece e que isso que está vindo de lá é mostrando que a inteligência, a parte técnica, tecnológica, ela pode ser aplicada aqui também. Então, o livro ele tem também esse condão de informações. Né? Carlos, eu queria que você contasse um pouco sobre suas origens, né? De onde veio os seus avós, como é que é a sua história? Tá. É interessante, muito interessante a minha história. A minha bisavó, Joana, né? Joana Georgedes, ela era judia prussiana, nasceu na Prússia. Acho que foi em 1854, a família Georgedes, ela, com a pressão da Rússia, que começou a trazer, vamos dizer assim, um peso sobre o povo judeu. Eu tive alguns parentes meus que naquela época, segundo a minha avó dizia, a minha bisavó dizia, que eles perderam assim, a patente de oficiais e passaram a ser soldados, e eles só tinham o direito de tratar dos cavalos dos estábulos, da ração. Então, a maioria não desertou, mas vieram embora. E na vinda dos Georgievs, daquela época para cá, eu já tinha até registro russo, alguns tios meus são registrados como russos, judeus russos. Houve uma coisa muito interessante. No embarque, eu não estou me lembrando qual foi o porto, no embarque, a minha avó, ela naquela movimentação, ela se perdeu. Então, a maioria, quer dizer, o grosso foi para os Estados Unidos e minha avó, perdida, embarcou, veio para o Brasil. Ela veio sozinha, criança ainda. E se estabeleceu aqui, depois veio minha avó, minha mãe. Então, talvez muitos não conhecem essa história, mas o Espírito Santo e o estado da Minas Gerais foram os dois estados brasileiros que mais mataram judeus. É uma história que às vezes as pessoas desconhecem. Aqui a polícia matou judeu aqui. A polícia daquela época, a mando de Dom João, aquela coligação que Dom João fez com o rei da Espanha, e tinha que tirar os judeus. E o meu povo sofreu muito aqui no Espírito Santo. Mas a minha avó, ela não abandonou, porque novinha foi perdendo os traços, a cultura judaica, poucas coisas que foram passadas para nós.
Depois minha mãe, conheci meu pai, que era de cor escura, e parece que não houve uma aceitação muito boa, e acabou que assim que se desvinculou a família. Também desvinculou um pouco a parte religiosa. E depois nós viemos, eu tive assim, o meu encontro com o Senhor Jesus, o Yeshua, foi assim muito diferente. Até um dia eu posso dar esse testemunho para vocês. Foi muito bonito, não tem como retroagir, né? Eu tenho problema que alguns amigos e parentes são ortodoxos, eu enfrento esse problema lá, mas a gente sabe contornar, sabe que o projeto de Deus ninguém pode mudar, né? Deus tem um projeto para aquele povo. Eu costumo dizer assim, que Israel é o guardião da palavra. Se Israel for destruído, se a nação judaica for destruída, o mundo vai dizer: joga a Bíblia de vocês fora, a Torá não tem mais interesse, porque cadê o Deus de vocês que protegia? Então a gente tem que entender que é um projeto de Deus para o povo que ali está. Eu respeito, e respeito tanto que eu costumo dizer que lá no livro do profeta Jeremias 31, versículo 35, 36, 37, define a situação do judeu. Então, assim, nós não precisamos nos preocupar com eles. Deus já definiu, ali está claro, evidente, o projeto de Deus para eles. Nós temos que nos preocupar agora é o que nós, como entendido no sangue do Cordeiro, podemos fazer para aqueles que estão fora de Israel, que não conhecem a porta da salvação. E a gente vai lutando de várias maneiras, escrevendo, ajudando, falando, gritando, pregando, e temos conseguido bons resultados para o Senhor. Carlos, e quando é que a gente já pega esse livro, A Rota do Terrorismo? Você falou, eu achei muito importante dizer que ele está sendo lançado no Brasil e em Israel, né? Ele vai ser... Sim. É um livro que já está preparado para ser lançado nas duas nações. Ele foi traduzido já no inglês, né? Eu fiz uma correção agora no português, uma penúltima correção. Tem 2 leitores betas que vão trazer também mais algumas correções. E eu, antes de lançar, tem 2, tem o Yodi, lá em Israel, e o SCV, e Ilan, eles são em Israel todo mundo é oficial, né? Todo mundo é da IDF. Eles têm mais conhecimento de alguns nomes, poderão ser corrigidos também, antes de fazer o lançamento, tanto em português como em inglês. Mas eu estou corrigindo ele agora no inglês, no português. O inglês vai ser corrigido em Israel. E depois, então, nós vamos ter, vamos dizer assim, o lançamento lá. É uma nova aventura que nós estamos entrando. Esse livro aqui, algumas pessoas que leram ele, eu passei um tempo na Suíça. Infelizmente, esse aqui está em português, mas foi um livro que vendeu, não é que vendeu, falo vendeu a ideia, né? Assim, foi bom. As pessoas que leram, eu quis um feedback delas. Como é que foi? Olha, foi muito interessante. Eu comecei a ler e não quis parar mais, tal. Eu achei assim que isso é interessante, até porque nós temos muitos filmes, temos muitas séries que as pessoas têm mais facilidade de se comunicar através da mídia do que da leitura. Mas um resgate do livro, da leitura, é cultura. Você volta numa escrita mais perfeita, numa fala mais perfeita. O seu consciente se atém mais naquilo que os olhos estão vendo e que a mente está processando, no sentido de formar a imagem.
É diferente de um filme que você está vendo. Aqui a sua mente lê e ela vai processar. A leitura era muito boa. Eu, inclusive, tenho um projeto nesse sentido de doar para algumas empresas aéreas que faz esses voos internacional, eu doar alguns livros meus para que o passageiro possa ler sem fins, né, lucrativos. Mas eu acho que é isso aí. Interessante, muito interessante sua história. Agora eu queria saber também do seu sentimento. Onde você se sente mais seguro? No Brasil, e aí no Espírito Santo, ou em Israel? Olha, Miguel, eu vou te responder de duas formas. Eu tenho duas pátrias que eu amo, verdadeiramente. Se for para me dizer qual é a melhor, eu digo, as duas são boas. Aqui no Espírito Santo, eu tenho, aqui no Brasil, eu tenho a prerrogativa de ser policial. Isso aqui me dá uma série de coisas a mais do que muitos. Acesso, segurança, não vou dizer privilegiada, mas de um socorro imediato de um colega, os meios de segurança que eu posso portar, eu tenho direito. Isso aqui me dá segurança. Mas, assim, a evolução da insegurança, ela sai na frente da segurança, mesmo com todo esse privilégio. Então, eu me sinto um pouco inseguro aqui. Quanto a Israel, apesar de eu não ter, vamos dizer assim, essa faculdade vamos dizer assim, que eu tenho aqui, mas lá, a cultura nossa hoje, judia, vamos dizer assim, não israelense, judia, ela luta em defesa assim, de uma nação religiosa. E é justamente esse conceito religioso que leva o mundo a querer destruir Israel. São 9 milhões de pessoas num território que é a metade do Espírito Santo, contra 1 bilhão de outros que têm interesse em destruir. Então, por ser uma situação religiosa, Israel desenvolveu um sistema de segurança que, às vezes, chega aqui 10 anos depois, porque ele precisa se manter vivo, não contra uma arma de fogo, mas uma arma química, biológica, de situações de destruição de massa, que nós não temos aqui no Brasil. Então, toda a entrada de pessoas, até de animais. Israel tem defesa aérea, não só no sentido contra materiais belicosos, mas também contra outras situações que podem trazer calamidades através, né, por exemplo, agora, esse sistema dessa pandemia. Israel luta para manter o pessoal, vamos dizer assim, afastado dessa contaminação, não é pela contaminação dentro do Estado de Israel, mas são por homens, vamos dizer assim, que podem ser infectados lá fora e vir justamente para trazer isso para dentro de Israel. É um problema que nós temos lá difícil, que às vezes o mundo não sabe. O Brasil não tem isso aqui. Então, o camarada, ele se contamina como se fosse um homem-bomba e ele vai para contaminar um monte de gente, criança, escola. Isso é um problema sério. Mas antes disso acontecer, Israel tinha tomado as precauções de uma possibilidade de uma situação como essa. Então, está sempre na vanguarda da segurança. Ela está sempre numa situação. Então, não há mais investimento em tecnologia porque em outras situações, porque Israel tem que investir muito em segurança pública. E hoje nós temos um índice quase que zerado de incidências criminosas contra a vida, contra a pessoa. Praticamente que em todo mundo há alguma lesão pessoal, material, patrimônio. Mas, na verdade, assim, em segurança, até eu estava lá em Jerusalém esses dias, tomando um café, e eu peguei o troco, eu fui atender o celular, e o troco ficou com a notinha que eu tinha recebido, e depois eu saí, esqueci,
E no outro dia voltei para tomar um café, que ele tem um café bom, gosto do café lá. Aí a menina falou, você esqueceu esse troco aqui. E eu deixei na mesa, tinha pessoas lá. Poderia acontecer aqui no Brasil, sim. Mas eu achei interessante a educação, eu achei interessante. Também fiz uma compra, ele me deu um troco errado numa padaria. E no outro dia, quando eu voltei, ele me devolveu, eu falei assim, eu tirei um troco errado isso aqui. Eu acho assim, que é cultura, né? É cultura. Então, isso gera segurança. Segurança para quem está passeando, para o turista. Eu digo, com todas aquelas bombas que caem sobre Israel, né? Dificilmente você vai ver um turista sendo atingido. Existe coisas dentro de Israel que o mundo não conhece. O Vitória ali, que é o seguro que tem lá, ele preserva, que seria o nosso INSS aqui. Se acontecer uma coisa, assim, uma catástrofe com um turista, ele vai ser amparado pelas leis de lá. Tudo isso aqui é um sistema de segurança que muitas vezes a pessoa não sabe. A gente sabe que é um imposto caro. Você que está aí, você sabe que tem uns compromissos aí que não são fáceis. Mas é tudo, não é tudo pelo um todo geral. Então, digo, Israel é muito seguro. Muito seguro. Agradeço, Carlos, a tua participação, agradeço Mihael, aí Israel, o canal, muito bom, e em breve nos vemos novamente, Carlos, com outras entrevistas, Tá porque a sua entrevista deixou um gostinho de quero mais. Obrigado, vocês são maravilhosos. Vamos estar aqui sempre à disposição. Foi um prazer falar com vocês, conhecê-los, e fica aqui um abraço fraternal, uma paz do nosso Senhor. Amém. É isso mesmo. Obrigado a você, YouTube espectador, que está acompanhando o nosso canal. Até uma próxima, até logo. Obrigado. Tchau. Obrigado, tchau.